Agora eu vou falar. Gente, agora eu peguei isso nesse quadro. Mas assim, eu não gosto de vir aqui falando desabafando, né? Mas eu pensei assim, bom, será que as pessoas vão se identificar? E eu quero a opinião de vocês também, porque assim, nosso mundo tá meio doido. Correto ou não? Nosso mundo, não sei o que tá acontecendo, assim, antes existiam essas coisas, existiam, mas eram poucas e a gente não aplaudia, as pessoas não aplaudiam. Hoje em dia, a inconveniência está virando palco de aceitação, o que antes não era assim. Antes, pessoas inconvenientes eram vistas como pessoas inconvenientes. Hoje, as pessoas inconvenientes são vistas como, tá falando a verdade, aquilo que ninguém tem coragem de falar. Algumas vezes tem gente que fala aquilo que a gente não teria coragem de falar e que é verdade? Sim, algumas vezes sim. Mas a maioria das vezes são pessoas inconvenientes e todo mundo tá aplaudindo. É ou não é, Brasil? Porque assim, eu estou achando que sim. Porque assim, olha só. Eu não sei se assim, é o meio que eu estou inserida, eu não sei se as pessoas, se eu tô vivendo no meio. Mas assim, eu acho que todos nós estamos no meio, porque o meio todo está assim. A ponto de você não conseguir vestir uma roupa sem ser apedrejada. A ponto de você não conseguir ir pra sua academia com a sua roupa, porque você, sei lá, é rotulado como amostrado, ou sei lá, que tá com uma roupa que não é adequada, que não sei o que, bababá. Você não pode fazer um exercício físico porque você é rotulado também. Que mundo é esse, Brasil? Não, assim, antigamente, assim, vou partir por antigamente. Antigamente, quando na minha adolescência, eu fui muito julgada. Porque eu era aquela... na verdade, eu sou, na verdade, né? Eu sou. É porque hoje em dia eu não tenho dinheiro pra ter... Deixa eu explicar. Eu sou meio... Eu gosto de coisas meio antigas. Roupas antigas. Eu amo roupas cinturadas, tipo, que vem assim, aqueles vestidos que vem aqui, justo, e faz aquele armado de princesa. Eu amo, gente. Assim, eu ando no meu dia a dia assim. Eu ando, porque eu amo. Esse é o meu estilo. E se for rosa, melhor ainda. Purpurinada, então, ó. Essa sou eu. Tipo, eu gosto de viver no meu mundo da Disney. Deixa eu viver no mundo da Disney. E quando eu era adolescente, isso era mais gritante. Ainda mais que naquele tempo, as coisas eram mais baratas. Tipo, eu moro numa cidade onde as coisas são muito caras. Andar mais ou menos vestido hoje em dia, na minha cidade, assim, no mundo inteiro tá difícil, mas na minha cidade, andar mais ou menos vestido é luxo. De tão caro que as coisas é. Tipo, um vestido aqui é 200, às vezes, se você pesquisar muito, você encontra promoção de 50, 60, não sei o quê. Mas o vestido é 200 pra cima, o vestido mais ou menos. Entendeu? A diferença, o B.O. da situação aqui. Antigamente as coisas eram mais baratas. E antes da pandemia, eu digo. Então, eu tinha muitos vestidos assim, de moda antiga mesmo, assim. Preso na cintura e solto. De princesa mesmo da Disney. Rosa, azul, lilás, eu tinha várias, esse floridinho, eu tinha várias. E assim, na minha época, adolescente, assim como na minha época de hoje, né, não sei, andava tipo assim, cropped, shortinho curto, salto, não sei o que, bababá, aquelas roupinhas da moda, não sei o que. Eu não era assim, não sou assim, na verdade, né? Tipo, minhas roupas de hoje, assim, é porque eu encontro e vejo, se não tenho meus vestidos de princesa, qualquer roupa pra mim serve. Tipo isso. Hoje eu gosto de cropped, essas coisas assim, mas se botar um cropped pra mim e um vestido à moda antiga, eu vou preferir o quê? O vestido à moda antiga. Só que, vai pesquisar o preço desses vestidos, pelo menos na minha cidade também. E na minha cidade nem encontra também. E aí, olha o que... E pra pedir pela internet fica caro, às vezes, né? A não ser se tem algum site... Eu já procurei, gente, não tem. Eu não achei. Mas assim... Onde é que eu tava? TDAH, me perdi. Sim, eu sou, na verdade, princesa da Disney. Só que aí, no passado, eu fui muito julgada. Por quê? Porque todos os adolescentes tinham que andar que nem mocinha. Olha aqui, essa mal amada. Eu queria ter respondido. Se você quer andar que nem mocinha, o problema é seu, eu deixo o meu mundo da Disney. Só que antigamente, eu não tinha, tipo assim, eu tinha isso em mente de, tipo assim, eu tinha minha personalidade, eu não me vestia pra agradar o outro, entendeu? Então eu tinha isso muito firme, tipo assim, o problema é essa mentalidade doente do outro, que tá reclamando. E eram
isolados os casos, assim, mas, cara, batia muito no meu coração. Teve um tempo que, de tanto eu escutar, eu peguei uma raiva tão grande, acho que foi nos 18 anos, que ficava, você quer ser criança, não sei o que, bababá, não sei o que. Gente, eu gosto da moda antiga, da licença. E as pessoas não entendiam, rotulavam. Eu fui julgada, gente, por uma diretora da escola. O caso foi tão grave que uma diretora da escola... Minhas notas eram boas. Eu não respondia professor. Assim, não querer, assim, ficar babando meu ovo e tal. E ficar fazendo, tipo assim, sei lá, ficar me glorificando. Mas eu estou rotulando, assim, o meu comportamento dentro da sala de aula. Em casa eu era desorganizada, era. Tinha meus defeitos, era teimosa, era. Só que na escola, eu não batia de frente com o professor. Era assim, senhora, sim, senhor, sim, senhora. Sentava... no cantinho, assim, lá na frente. Depois eu passei pra trás, mas eu sentava na frente. Eu não era muito de conversar, só depois que eu fiquei. Mas se o professor me desse uma cortada, tipo, eu parava. Eu não era aquele que ficava desafiando o professor, não era. Professor, desculpa, tô errada, realmente, perdão. Se botasse pra fora eu ia, claro. E não, eu tô dizendo assim, que eu não bati de frente. E as minhas notas eram tudo de 90, 80. A nota mais baixa era 80. Então, eu tava, tipo assim, entendeu? Não era de ficar, por exemplo, que os alunos, os adolescentes, nessa época de adolescência é muito complicado, porque pra escola, né? Porque é aquela época que a pessoa tem os crushes, os namoradinhos, só que tem uns casais que são muito melosos e grudentos, né? Não sei se você já passou, vocês já devem ter passado por isso. Então, você tá passando aqui por um corredor, tem um casal aqui de adolescente, tem outro aqui, né? Se beijando, né, e tal, e aí, tipo assim, aí a diretora, o inspetor só passa assim. Eu não tinha esse problema, sabe por quê? Porque até os meus 18 anos eu sempre fui muito... Na verdade, desde sempre. Até hoje, eu sou muito fechada no meu mundo. E assim, eu vivo no mundo da Disney. Só que antes isso era mais ainda, na adolescência isso era mais ainda, tipo assim, eu soube curtir as minhas etapas, eu sempre fui muito criança, sabe? Criança mesmo, mas na verdade eu sempre soube viver as minhas etapas, porque assim, 15 anos pra mim é uma criança. É um adolescente, mas é uma criança, pra mim é uma criança. 18 anos ainda é uma criança. Pra mim. Tipo assim, e cada um amadurece no seu tempo, entendeu? Tipo, sem estresse. E assim, nessa parte... Eu sempre fui muito fechada, sempre fui muito assim, no meu mundo Disney. E tipo, eu olhava assim, primeiros estudos, depois quando eu tiver minha independência financeira, aí sim. E quando tiver cabeça também, eu sempre tive esse pensamento. E tipo assim, também, eu era muito traumatizada porque eu já presenciei vários relacionamentos abusivos de amigos, de familiares. Então eu sempre fui, não... Eu só vou mesmo ter um relacionamento com uma pessoa que realmente vale a pena. Ainda mais no mundo de hoje, que tá muito difícil. Então, eu sempre fui muito fechada na minha. E fui muito centrada sempre nos meus estudos, nas minhas coisas. E aí, chega a diretora pomposa, com seu saltinho. A diretora inconveniente, tá? A diretora Georgia. Acho que nem sei se era a diretora ou era a coordenadora, sei lá. Emily! Abre a porta da sala, quero falar com a Emily. Pá. Aí eu... Nunca fui chamada da diretoria, mas aí eu comecei a refletir sobre a minha vida, irmão. Não briguei, não discuti com o professor, nunca sou discutir com o professor. Minhas notas estão altas, por que tá me chamando? Eu pensei assim, bom, talvez a minha mãe, às vezes minha mãe, quando ia me buscar mais cedo, porque assim, tipo, aconteceu algum imprevisto, ela tinha que me buscar mais cedo, sei lá, aconteceu alguma coisa assim. Aí eu pensei, logo na minha mãe, eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Minha mãe. Aí eu já fui lá correndo, aí ela veio, sente aqui, Emily. Eu pedi pra sentar. Não, de primeiro, ela não pediu pra eu sentar, na verdade. Ela sentou numa cadeira, porque ela me chamou 2 vezes. Na segunda vez, ela me fez sentar. Na primeira, eu fiquei em pé. E eu tenho uns... Por isso que às vezes, eu nunca fui diagnosticada. Mas eu tenho umas coisas assim... eu sempre achei assim, se eu tinha autismo ou TDAH, não sei. Quando eu fico nervosa, eu tenho essa mania de ficar assim, ó. De ficar me balançando. Eu tenho uns chiques assim, entendeu? Ou é o meu jeitinho mesmo, eu não sei. Eu tenho esse negócio, quando eu fico nervosa, eu fico assim, aí eu fico mais também agitada, eu fico me balançando.
Eu não sei se quando é porque quando eu sempre tive muita cólica, né? Então a minha mãe sempre me embalou muito quando eu era pequena. E eu não sei se eu faço isso pra me regular, eu não sei. Eu só sei que eu sou muito assim, de ficar me balançando. Se eu tiver nervosa, você sabe que eu tô nervosa ou impaciente, se eu ficar assim, ó. E aí, quando ela começou a falar meu nome sério, eu já comecei a me balançar, né? Aí ela, primeiramente, descruza os seus braços. E haja como se... e haja como uma mulher. Tipo uma mulher, que é isso que você é. Eu, oi? 15 anos, mulher? Aí quando é aquelas adolescentes que com 15 anos já casam, já ter filho, aí fica, ai, por que não curte a sua idade? Agora vai reclamar de mim, que brincava de boneca com 15 anos, que tava na minha, eu era uma criança responsável, tá? Eu brincava de boneca, tinha meu mundo Disney, mas a responsabilidade com escola, a dança, com a minha palavra, por exemplo, se eu dissesse alguma coisa, tipo assim, prometesse alguma coisa, ou o horário, eu tinha muita responsabilidade com tudo. Tudo era responsável, porque minha mãe me ensinou assim, entendeu? Então, tipo assim, aí vem reclamar. Descruze seus braços e age como mulher. E eu já comecei assim, quê? Não, sabe, parecia que ela queria brigar com algum adolescente, tava com raiva, sei lá, de alguma coisa, não tinha o que fazer, e foi me acertar. Aí ela começou a falar, porque os adolescentes, porque você tem que agir como uma adolescente da sua idade, não sei o quê, mandou até eu namorar, sendo que ela reclamava e dava um monte de advertência naqueles adolescentes que estavam namorando no corredor da escola dela. Aí ela mandava namorar. Não, porque você tem que namorar, você tem que sair pra balada. Nunca gostei de balada, nem hoje eu gosto. Gente, as minhas colegas de dança me chamam pra bar, essas coisas assim, eu digo, gente, eu não gosto de beber, eu não gosto daquele ambiente de bar, eu não gosto, não sou noiteira. Tipo assim, eu gosto, tipo assim, você me chama pra assistir um filme na sua casa, ou você me chama pra ir pra uma praça, pra, sei lá, tomar um picolé, cinema. Eu gosto de coisas assim, mais assim, entendeu? Mais ambiente, assim, tranquilo. Esses negócios de bar, não gosto. Nunca gostei, nem nessa idade. Aí ela tá mandando... Essa diretora disse que eu tinha que ser uma adolescente normal que usava cropped, shortinho, que agia como uma mulher, namorava e ia pra bar. Era isso que ela queria que eu fizesse. Aí eu só fui repreendendo na minha cabeça. Só que na hora... eu achei que realmente o problema era eu. Tem uma época, eu sempre tive muita personalidade, muito pé no chão. Só que de tantas pessoas ficarem cutucando, batendo de frente comigo, que eu não sei com que razão, acho que é porque acha que é criança, acho que é aquele negócio que pode passar por cima, né? E não é assim. Tem que dar limite pra criança, mas tem que dar limite com coerência. Por exemplo, essa bronca que ela me deu foi sem coerência nenhuma. E aí, eu lá... né, baixei minha cabeça porque eu nunca fui de bater de frente com ninguém e ela era uma adulta mais velha, eu ficava só bugada porque tipo assim, nossa, ela é uma adulta, ela é mais velha do que eu e tá com esse comportamento tão infantil, tão imaturo, é só isso que eu... Por que ela tá falando essas coisas? Eu não entrava, às vezes eu tomava um baque tão grande, eu não conseguia reagir e até hoje, às vezes, eu tenho um delay, sabe, porque eu não tô acreditando que a pessoa tá fazendo um comentário desnecessário e inconveniente desse, tipo assim. Aí, beleza, e eu escutei aquela coisa toda indignada. Quando eu cheguei em casa, gente, eu fiquei doente. Chorei. E no outro dia, ela ainda me chamou de novo pra falar a mesma coisa. Chamou minha mãe na escola. Chamou os professores todinho, porque ela disse que isso era um caso muito preocupante. Porque eu ia sofrer no mundo e tal, com esse meu jeito e tal. Que eu tava totalmente errada e que eu praticamente era de vidro. Assim, não vou mentir que eu sou, assim, muito sensível, né? Eu sou muito assim, Alice no País das Maravilhas, né? E muitas vezes eu quebro minha cara, não quebro. Mas assim, toda pessoa, tudo que é meigo e doce no mundo de hoje, vai realmente, as pessoas vão passar por cima mesmo, tipo assim. Mas aí o que eu tô aprendendo hoje é que eu posso sim ser meiga e doce, só que eu tenho que aprender a ter autoridade, a usar a autoridade que Deus me deu. Ou seja, quando eu não gostar de alguma coisa, repreender na mente, em nome de Jesus, e dizer, não gostei disso, olha,
seu limite até aqui. Você não pode falar isso de mim. Tipo assim, você tem que, né? Você tem que usar a sabedoria e a autoridade que Deus te deu. Hoje eu entendo isso. Hoje eu estou, quer dizer, tentando entender e praticar isso. Tentando praticar isso. Tem dias que eu caio, né? Não consigo. Tem dias que eu consigo e por aí vai. Mas assim, a questão eu peguei uma revolta. Doei todos os meus vestidos de princesa e tudo. E aí, o meu guarda-roupa ficou todo black. Pauleira, gente, eu fiquei numa fase. Parecia a Vale da Bela. Deixa o barulho do si. Orará, rei, sarelongue. Setembro, outubro, novembro. Eu não sei se vocês vão se lembrar dessa música, porque eu tô cantando totalmente fora do inglês. E fora do ritmo também, porque eu não tô conhecida, né? Mas aí, a questão eu fiquei black, pauleira. E mesmo assim as pessoas continuavam falando de mim, porque eu sempre tive um jeitinho assim, ou se não, bom dia, tudo bem com você? E ninguém gostava disso. Todo mundo é mal amado, azedo, meu meio. E sempre bateram muito de frente com isso. Hoje em dia, ainda batem um pouco, mas eu sei me colocar. Tipo, eu digo assim, eu já sei, já pratico aquele negócio de... Aí eu já pratico a autoridade e sabedoria que Deus me deu. Ei, não aceito isso, não gosto disso, parou, tá me enjoando, já não aguento mais isso. Quando falam da minha voz, porque minha voz ela muda muito, pra grossa, pra fina, dependendo do meu emocional. Se eu tiver emocionada, ela fina. Se eu tiver tímida, ela fina. Se eu tiver confortável ou falando de uma coisa séria, ela engrossa. Então é assim, esse é meu jeito e babá. Então é isso que eu digo, tipo assim, quando as pessoas começam a falar, ou que nem, por exemplo, aconteceu, eu fui pegar um Uber pra voltar pra casa, o cara começou a falar da minha voz, eu falei assim, com que direito? Ei, para, não te dei essa abertura. Eu já falo logo assim. Aí, alguns se calam, outros continuam. Quando continuam, eu simplesmente só coloco meu fone de ouvido, porque eu não gosto de bater boca e a gente nem conhece, assim, quem tá ali do outro lado, ou o que ela é capaz de fazer, então eu só coloco meu fone de ouvido e vou na paz do Senhor. Mas, hoje eu sou assim, mas antes não, antes eu deixava, né, as pessoas saírem feito um trator em cima de mim. E, gente, não sei se isso acontece com vocês, mas assim, cara, antes já acontecia o que eu quero dizer é que antigamente, no meu tempo de adolescência, aquele tempo que era tempos melhores, já acontecia essas coisas, né? Só que, como eu disse, antigamente acontecia essas coisas e o meio não aplaudia, não dizia que eram verdades. Outro exemplo. Antigamente, quando chamavam a pessoa de gorda, ou faziam bullying com a pessoa, praticavam bullying com a pessoa, diziam assim, nossa, isso aí realmente tá errado, não, isso aí não foi desrespeito e tal, entendeu? Hoje, quando chama a pessoa de gorda ou fazem bullying com ela, aí diz, não, realmente, tá certo, porque tem que se preocupar com a saúde e não sei o que, e a gordura tem a ver com desleixo, não sei o que, quem é que vai querer um gordo pelado, não sei o quê. Hoje o pensamento das pessoas estão assim, doentio. Estão apoiando inconveniência, gente. Superficialidade, essas coisas assim. Antigamente, tinha essas coisas? Tinha, mas não eram apoiadas. Hoje, o que tá me assustando é que o povo tá aplaudindo. O circo tá pegando fogo, é uma coisa ruim, o povo tá aplaudindo. Gente, é o meu meio que tá adoecido, que é assim, ou vocês também estão notando isso, que as pessoas estão muito inconvenientes e a inconveniência está sendo aplaudida? Gente, eu não tô entendendo isso. Outra situação que eu não entendo é quando você vai criticar a roupa da pessoa. Tipo assim, gente, hoje em dia, tá caro se vestir, tá? Tá caro se vestir. Na minha cidade, como eu disse, tá muito, muito mais... A minha cidade é careira. Então, você andar mais ou menos vestido e com lookinhos assim, você é luxo. Então, tipo assim... Eu não sou aquela pessoa, eu não sou, tipo assim, eu nem sei o que eu sou, se classe média, eu não sei. Sou pobre, né? Tipo assim, gente, eu não tenho dinheiro pra ficar investindo, assim, em looks mirabolantes e tal. Eu acho que, na verdade, pra mim, o meu guarda-roupa tá até, né? Tinha coisas que eu gostaria de mudar, mas, tipo assim, pode esperar, eu vou juntar um dinheirinho ali e vou conseguir em nome de Jesus. Mas, assim, os looks que eu tenho, eu sou grata a Deus, mas eu não gosto de ninguém
metendo o dedo do meu look, não. Ah, não gostei. Engula teu veneno e continue não gostando pra si. Ou se você está incomodada com minha roupa, compra uma pra mim. Não dá de responder isso. Gente, como assim falar da roupa da pessoa? Agora virou esquadrão da moda? Agora virou esquadrão da moda. Garanto que se eu olhar o teu look do teu guarda-roupa, vai ter um monte de coisa que você vai dizer que é chique, que é legal, e eu não vou gostar. Mas eu, com a minha educação que Deus em primeiro lugar me deu e minha mãezinha e meu pai me deu, eu vou o quê? Ficar calada e vou dizer: lindo. Lindo, lindo. Por quê? Porque a pessoa se sente bem, porque a pessoa gosta e porque eu amo a pessoa e eu respeito a pessoa. Aí tem gente que vai dizer: ah, então você tá sendo falsa. Não, não tô sendo falsa. Agora, se ela perguntar a minha opinião e dizer: ah, aqui, você acha que esse vestido ficou legal em mim? E eu dizer: você quer minha opinião? Eu vou dizer: eu acho que não me agradou muito porque... sei lá, não vestiu bem aqui, essa linha aqui fechou aqui, eu não gostei, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Se a pessoa pedir minha opinião, eu vou falar. Agora eu ficar dando minha opinião e ficar pisando na pessoa e tem a forma de falar. Você viu a forma que eu falei, né? Olha, minha opinião, assim, o vestido tá legal, mas assim, em você eu percebi que, não sei, não valorizou tal coisa e tal, blá. Vamos mudar? Agora, entendeu? Porque pediu minha opinião. E eu vou falar com jeito, eu não vou falar tipo assim, ai, tá ridículo, não sei o que, gente. Mas eu entendo, cada um tem seu jeito de falar, também tem essa parte, né? Mas assim, se não pediu tua opinião sobre a roupa, você não for elogiar, se você não for, é igual aquela parte, se você não for dizer que ama, não diga que odeia. Se você não for elogiar, ou se você for maldizer, não diga nada. Ai, porque é crítica construtiva. Não, é língua grande mesmo. Vai ter que ter um caixão pro teu corpo, outro pra tua língua. Gente, tudo que eu não falei esse vídeo, agora eu tô falando. Outra coisa que eu não entendo, nunca vou entender. Os militantes de plantão, quando a gente vai pra academia com top, ou sei lá. Ó, eu tenho alergia. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, esse aqui mesmo, eu tenho alergia. Eu tenho alergia a esses negócios aqui, ó. Lycra, né? Lycra, cheio de bolinha. Mas antes ele já foi pior. Hoje eu já me acostumei. Não fica tão cheio de bolinha, mas... minha alergia tá menos pior. Mas eu ainda tenho essas alergias. E eu fico me coçando. Então, e quando eu suo, isso fica pior. Então, automaticamente, inconscientemente, eu fico puxando o short pra cima. E ele vai ficando curto. Mas não porque eu quero me mostrar, é porque é uma coisa do meu organismo, de mim. Porque vai começando a pinicar, coçar, e aquele suor. Eu suo muito, gente. Aí eu vou puxando pra cima. E o pior, que isso eu achava totalmente comum. Por quê? Porque como eu sempre vivi dentro de um ambiente de dança, os meus colegas, alguns dos meus colegas, alguns professores tinham essa mania também de puxar, que o suor vai escorrendo, vai incomodando e a gente puxa inconscientemente, entendeu? Puxa inconscientemente. E aí o short vai ficando curto, mas dentro do ambiente de dança. Ou aqui em casa também, quando eu vou treinar, né? E aí, só que eu gravo vídeos, né? Então, às vezes, eu vou perceber que o short tá levantado pra cima quando eu vou assistir o vídeo. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar... Pra apagar e fazer outro vídeo, eu nunca vou postar, porque sempre, a maioria das vezes, eu esqueço. Então, aí vem os militantes. Você tá usando o short curto pra se mostrar, não sei o quê. Porque tem que usar roupa, mas não sei o quê, gente. E outra coisa. Como é que eu vou fazer acrobacia com roupa longa? Usa aquelas calça leg, né? Calça leg. Calça leg me dá mais agonia ainda. Pra vestir uma... Nossa senhora, olha, eu sou chata pra negócio de calça leg, entendeu? Tipo assim, só uso em último caso. Mas se começar a me impressionar muito, eu vou usar uma burca. Que pelo amor de Deus. Aí antes, a maioria das vezes eu uso short, né, e top. E agora eu tô sempre tentando me lembrar de colocar uma blusa por cima, justamente pra não receber comentários de gente adoecida da cabeça, né? Porque, segundo as pessoas, roupa de academia é pra se mostrar e pra se exibir. Nunca vi um negócio desse. Nunca vi um negócio desse. Outra coisa que eu não entendo. Quer dizer, até que eu, mais ou menos, não entendo muito a inconveniência, mas eu entendo um pouco o preconceito.
Muita gente não... Eu vou mudar para outro ponto. Sobre o esporte. Existem vários tipos de dança. Tem bachata, tem rumba, tem jazz, tem balé. E a rumba, a bachata e o jazz, eles têm uma amplitude, né? Tem ela mais lenta, tem ela mais sensualizada, tem ela mais... Sei lá, tem vários ritmos, mas tudo é o quê? Uma dança. Dança. A dança não é pra pessoa se exibir. A dança é porque, assim como eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Mas tem muita gente, muita mente doente, que acha que, por exemplo, que eu já escutei isso de... você grava pra se exibir e tal. Não! Eu estou mostrando a arte. A arte. Não entra na minha cabeça, mas, assim, as pessoas estão tão doentes que até a dança virou uma coisa, assim... A maldade é tão grande que a pessoa vê a dança como se, é exibicionismo. Gente... What? Outra coisa, o esporte polidense, porque assim, nem eu conhecia, gente, assim, antes eu não sabia que o polidense era um esporte, não sabia. Por quê? Porque o polidense, ele foi criado em cima, quando ele foi criado, colocaram ele em cima de um contexto meio ruim, né? Vamos assim dizer, uma casa, como é que fala daquelas, como é que foi mesmo? Casa de, como é que fala? Um boteco. Foi criado quando ele foi criado, ele foi usado de maneira errada. Muitas mulheres usaram para coisas ruins. Se é que vocês entendem, porque eu não gosto de falar a palavra, eu acho muito pesada. Então, muitas mulheres usavam pra coisa ruim, pra, tipo, atrair público masculino, tipo isso. E aí, queimou meio que a reputação do esporte polidense, porque o polidense é um esporte, assim como o tecido, assim como o balé, como não sei o quê. Só que por usarem de maneira errada, o polidense ficou manchado. E eu entendo isso porque quando eu não conhecia, eu procurei um estúdio de dança aqui na minha cidade pra fazer aula de tecido. E aí eu descobri que tinha aula de polidense. Eu disse, meu Deus. Só que eu pensei comigo mesma, eita, o tecido tá do lado no mesmo lugar de um polidense, mas por que tem polidense lá? Eu já pensei assim, mas polidense não é uma coisa ruim? Eu pensei isso comigo mesma antes, né, de saber. E olha que eu sempre vim do contexto assim da dança, né, da arte, e não conhecia esse esporte, assim, como esporte. Aí eu fiz tecido, e como eu chegava um pouquinho mais cedo lá pra fazer aula de tecido, eu conversava com a dona do estúdio, que é a minha professora linda, maravilhosa. E aí, ela que é a dona do estúdio, e também ela é professora de polidense. E a polidense, né? Já chegou a competir e tal. Esporte, gente, esporte mesmo. Se vocês pesquisarem, competições de polidense, é igual aquelas competições de balé, de não sei o que, é muito show. E aí, o que acontece? Eu chegava mais cedo e a dona conversava comigo. Quantos anos você tem? Como é a sua história? Você é o quê? Você já faz dança há quanto tempo? Não sei o que. Eu fui explicando pra ela, não, eu sou bailarina, não sei o que, mas queria fazer uma coisa que me desse força, só que eu não gosto de academia, e aí eu fui procurar o tecido. Aí ela, por que você não faz polidense? Aí eu falei, polidense? Eu pensei assim, Aí ela foi explicando, né? Olha, o polidense, ele é um esporte, ela frisou, é um esporte que dá muita força, ajuda na coordenação motora, vai te ajudar até no processo das suas danças. E realmente, ele me ajudou muito assim, a ampliar minha mobilidade de tudo na dança e a força principalmente. E ele define muito o abdômen, porque a gente faz braço e abdômen, né? Porque a gente faz muita força, né? Então, ela foi começando a me explicar, né? E aí eu vi um monte de gente entrando, meninas, meninos, entrando e dançando, fazendo a aula direitinho e tudo. Um esporte mesmo, gente, um esporte. Com uma sala de aula, um espelho de dança, o professor explicando e a gente lá, de boas, fazendo a aula. Nada de exibicionismo, de usar pro mal e tal. Tem gente, hoje em dia, que ainda usa pro mal? Tem.
Mas o polidense é um esporte. E assim, eu uso para esporte. Esporte, dança, assim como eu uso balé, assim como eu uso a rumba, a bachata e tudo mais. Só que a realidade é, tem gente que usa pro mal, tem gente que não usa. Mas o polidense é um esporte. Eu não entendia isso antes, mas quando a minha professora explicou e eu comecei a fazer aula, eu disse, meu Deus, isso aqui é uma dança mesmo. É uma dança. Só que assim, eu entendo o preconceito da população porque realmente foi criado ou foi usado num contexto ruim. Só que assim, antes de julgar, é bom a pessoa conhecer, procurar se informar. Por exemplo, eu fui cheia de preconceitos, mas eu não cheguei atacando minha professora, sua não sei o que, blá, 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 blá. Não, eu sentei, conversei com ela, procurei me informar, porque eu olhei, tipo assim, eu olhei o perfil da minha professora. Ela é uma pessoa e dançarina, como é que chama? Bailarina, polidense, respeitosa, sabe? Ela tem o respeito, tem a dignidade dela. Então, tipo assim, eu olhei o perfil dela, tipo assim, não, essa mulher não é ruim. Tipo assim, não usa essas coisas pra fazer essas coisas. Tipo assim, eu olhei, tipo assim, tinha o meu preconceito do polidense, mas eu olhava o perfil da minha professora. Aí eu dizia assim, não, vou procurar me informar aqui, porque pode... vou procurar me informar. E aí eu descobri que o polidense é uma dança, um esporte. É um esporte. Só que aí entra um outro problema. Principalmente pra quem sua muito, né? Porque assim, minha pele é meio lisa e eu suo muito. A barra do poli é ferro. Gente, se não tiver no ar-condicionado, você... Meu Deus, o ar-condicionado tem que estar bem assim, bem frio pra você não ficar escorregando. Se você tem uma pele lisa, já era. Porque tem gente que tem uma pele mais crascuda, né? Por exemplo, eu tenho uma colega de aula de polidense que ela tem uma pele bem firme e assim, ela tem uma força, a mulher tem uma força, meu Deus do céu. Ela faz tudo com calça, com short, tipo assim, roupa assim, tipo assim, ela consegue travar em cima do pano. Eu não consigo muito. Eu tô falando isso porque as pessoas acham que eu uso o short curto ou top ou tal pra me exibir. Não é, gente, é porque aquela barra é extremamente lisa e eu prefiro muitas vezes usar menos roupa do que eu cair com o crânio no chão. Fora que a gente usa até uma cola. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma cola que a gente usa pra gente não escorregar. Cadê? Essa cola aqui, olha. A gente usa uma cola. Ela é vou até usar um pouquinho aqui. Ela é meio... Tem umas que são mais grossinhas. Essa aqui tá meio líquida também porque eu coloquei álcool dentro pra tirar. Então a gente usa assim, usa aqui. E aí a gente fica mais... como é que fala? Com aderência. Aderência que fala? Fica mais firme pra gente segurar. Então, tipo assim, a gente tem que usar tudo isso. E assim, eu não me arriscava a usar leggings, coisas assim, porque além de eu não gostar de legging, porque tem todo aquele processo de alergia, suor e tal, é porque também eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo de cair lá. Mas eu vou começar a tentar usar essas blusas assim. Porque, gente, a maldade na cabeça das pessoas tá uma coisa assim que eu não tô entendendo. Vocês também, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também acham que a maldade, assim, a inconveniência tá muito assim, tá num ponto que saiu do limite, a ponto, tipo, e o pior é que as pessoas estão aplaudindo e achando que isso são verdades. É isso? Vocês também estão sentindo esse, eu sei dizer esse aroma, não, como é que fala? Sei lá, me surgiu a palavra. Vocês estão sentindo esse ambiente assim, esse ambiente hostil, sei lá, não sei, essa energia assim, não sei. Vocês estão sentindo isso? Porque eu tô sentindo, sinceramente, estou ficando assustada. E é isso, gente, o desabafo de hoje. Espero que, sei lá, ajude você, não sei, de alguma forma. Tipo assim, porque não ligue, seja uma formiguinha surda, cega e muda pra essas coisas, porque senão a gente pira. Então, eu espero que tenha ajudado. Se você se identificou, comenta aí as suas experiências, o que você passa também. Pra eu também saber e, tipo, entender se realmente o mundo tá desse jeito mesmo acontecido ou se eu tô
vendo coisa onde não existe. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Beijão. Espero que vocês fiquem com Deus e tchau, tchau!